Mas vamos lá. Corinthians informa. Esporte Clube Corinthians informa que o executivo de futebol Fabinho Soldado não faz mais parte do departamento de futebol do clube. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O Corinthians agradece ao profissional pelos serviços prestados, pelo empenho e pela dedicação demonstrados durante o período em que esteve à frente de suas funções, desejando sucesso em seus próximos desafios. O clube seguirá trabalhando na reestruturação de seu departamento de futebol. E, portanto, nós temos... Opa, foi mal. Portanto, aí tivemos a questão da saída definitiva, como todo mundo já queria colocar, né, o Fábio para fora por conta dos seus interesses particulares. A questão da política corintiana vencendo novamente por seus interesses. Muitos ali com interesses no futebol para colocar os manda-chuvas de hoje. O grupo político que está no quinto andar, quem manda no Stable, quem estabelece, olha que coisa bonita, estabelece as diretrizes do futebol do Corinthians, é isso aí. 2026 já começa, 25 já numa situação mais complexa, teremos um novo diretor executivo, uma nova mentalidade. Lembrando, quem entra já saiba da responsabilidade. Sai um campeão para entrar alguém que talvez, um campeão fora do campo, tá? Porque tem muita gente falando que pode entrar um campeão do passado, vai ter uma responsabilidade violentíssima, tá? No aspecto geral quanto à próxima temporada. A temporada promete, porque o Corinthians vai ter já no dia 24 um título a disputar na Supercopa contra o Flamengo, teremos o Campeonato Brasileiro no dia 28, temos o Campeonato Paulista, tudo isso no primeiro semestre, certo? E isso daí vai gerar uma obrigação. Em abril também já tem a Copa do Brasil, veja, são 4 competições simultâneas do Corinthians apenas no primeiro semestre. Paulista em 11 de janeiro, 24 é a Supercopa, 28 é o Brasileirão. Em abril começa a fase de grupos da Libertadores. Ok? Então são 4 competições em meio a tanta bagunça que foi feita. Primeiramente, já solta aí a opinião de vocês, porque eu quero tratar sobre os bastidores que o pessoal soltou aqui para... Vou pegar 2 fontes principais aqui para vocês. O que vocês acharam aí da decisão do rompimento do Fabinho Soldado e do Stable aí na questão da saída do executivo de futebol? Pode começar, Rogério. Loucura. Vou resumir com loucura. Já vai começar 2026 sem o grupo, né? Com tudo isso já próximo, tudo isso já muito em cima da hora, você tem menos de uma semana para fechar com o diretor de futebol. E aí? Quem tem no Mercado Livre pra gente poder fechar assim rapidamente para resolver as coisas pro ano que vem? Porque ele prometeu, eu assisti a entrevista, ele prometeu que vai pagar o transfer ban aí no começo de janeiro. E aí? Quem é que vai fazer as mudanças? Vai ser o Dorival que vai escolher quem vão ser os jogadores? Vai ser o tic-tac lá dentro? Quem? Quem é que vai resolver isso? Eu acho uma loucura, velho. Não tem tempo hábil, já tá muito em cima da hora. O cara já tinha o grupo na mão, só iria fazer uma reposição de peças ali importantes em alguns aspectos. Tava tranquilo pra gente ano que vem, agora já virou uma bagunça de novo. Então, e aí? Como é que vai resolver isso aí? É isso, e agora, Douglas? Tá pagando, né? Tá pagando favores. Tá pagando... Vendeu a alma, né? Vendeu a alma pra na cadeira, agora tá pagando a dívida dele. Tá simplesmente pagando. É um capacho, né? É um capacho. É um omisso. É um poste. É incapaz de fazer qualquer coisa. É um fantoche esse cara aí. Esse cara é um fantoche. É um fantoche. Só isso que eu falo. Ele tirou o campeão. Se pelo menos tivesse tempo pra fazer uma pré-temporada, tudo dava até pra engolir. Tem tudo direito, mas não tem isso daí. Não tem tempo isso daí. O BO é tudo dele. Se der errado, tudo nas costas dele. Tudo nas costas dele. E outra, estamos voltando para a época do Dualib. Essa é a verdade. Estamos voltando para a época do Dualib. Os bastidores dizem aí que estava na mesma coisa como era na época do Dualib. Aquela baderna, o jogador reclamando que tinha gente dentro da privacidade deles. Acabou isso daí. Não é mais assim. Não é mais assim. Daí agora lá o Porcão lá também vai voltar no meio. O Porcão aí que rebaixou a gente em 2007, né? O Leitãozão lá. Vai voltar. Não adianta você colocar um poste lá e achar que o torcedor é idiota. Meter um poste lá. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Esse cara tem que ser expurgado. Expurgado e toda M que ele fizer tem que descontar. Ele tem patrimônio. É uma beleza. É bom que você tem patrimônio. As merdas dele lá ele paga com o patrimônio dele. Que esse velho tá fora da casinha. Ele não tem noção, ele não consegue falar. Ele não consegue dar mais entrevista.
Ele falou que a atuação do Fran é zero. É um mentiroso. Mano. É um mentiroso. Falou que o cara, o Reis, você viu isso daí? Ele falou que a atuação do Fran é zero. Fizeram uma comissão de merda lá, aquela comissãozinha lá, que não serve pra nada. Meu, pelo amor de Deus, que vem intervenção pra ontem, meu, porque isso daí é um escárnio, é uma vergonha. O grupo inteiro falou, não coloque o sem vergonha aqui. Não sou eu que tô falando, não, é todos os jogadores que falaram. Não é... Você tá maluco, mano. Vamos lá. Eu não vou xingar mais, passa pra frente. Respira. Bom, vou trazer aqui o Diogão, da Fiel, que vez ou outra aí traz uma informação de bastidor. Vou usar ele como fonte principal. Tá aqui, ó. Ele já fez, inclusive, o nosso pré-jogo. Pré-jogo não, pós-jogo do título do Corinthians. E aí ele traz um relato em relação aos bastidores dos últimos tempos entre Fabinho Soldado e o nosso queridão, o Stabile. Essa conversa, inclusive, foi, de certa forma, definida há um mês. Inclusive, teve no ESPN uma matéria falando que o Fabinho Soldado tinha entregado o cargo, né? Entregue o cargo há um mês, deixou à disposição. O que tinha acontecido aqui, segundo foi obtido de informação? Que havia ali uma conversa entre o Fabinho e o Osmar, e que o Osmar negou os pedidos do Fabinho Soldado há um mês atrás, antes das finais, certo? Antes de entrar ali a Copa do Brasil, certo? E aí teve essa conversa mais recente, pós-finais, que foi hoje, na verdade, né? Que achou em relação se o Stabile, convencido de que o Fabinho Soldado trouxe resultados, ou seja, campeão da Copa do Brasil, tinha sido campeão paulista, ou seja, 2 títulos. O Corinthians estava... a última vez que o Corinthians conseguiu isso, 8 anos atrás. Pois é, o Corinthians quebra essa marca depois de 8 anos. Então, um título nacional e um título estadual, que poderia demover o Stabile desse tipo de pensamento. O que aconteceu? Não demoveu. Os pedidos tidos pelo Stabile foram mantidos. E quais são os pedidos? Manter o CT blindado. O relato é de que, sim, o Fabinho Soldado conseguiu o CT. Isso ele tinha conseguido com o Augusto Melo e foi mantido com o Stabile. O CT, o ambiente do CT. O que aconteceu? O Fabinho queria mais, que houvesse a blindagem nas viagens e nos jogos. Aí não. Aí o Stabile não teve blindagem com a política do Corinthians. Não era o profissional e os jogadores. Era, sim, a política. E aí você vai ver o Armando, o Fran, o Tic-Tac, todo mundo ali trabalhando no futebol fora do CT. Então eles acompanhavam, tanto é que o Armando toda hora estava aparecendo ali em vários vídeos, entre outras coisas, nas viagens. Isso gerava incômodo também nos jogadores. Então o contato deveria ser totalmente blindado. Absolutamente blindado. Comissão técnica, jogadores não poderiam ter contato com a política do Corinthians em momento algum. Então essa batalha foi vencida na época do Augusto e mantido na época do Stabile. Então neste caso o CT sim, mas o problema continuou em relação às viagens. E aí o Stabile não aceitou. O Fabinho teria justificado que situações internas do convívio dos jogadores, discursos, cobranças e outros pontos não paravam de chegar na mídia. Vocês sabem quem é o cara principal que gosta de soltar as coisas na mídia, né? Pois é, aquele que o Memphis já soltou no meio da roda ali, que não teve coragem de se expor por causa do contrato dele e a mídia atacava. Reis, é moleque, não é homem. Por que não se apresentou? Moleque. Pois é, não teve peito. Moleque. Então o que acontece? Trombadinha. Isso, então, assim, o grande X é que tudo que acontecia ali nos bastidores internos, ou seja, nas viagens, eram expostos à mídia, entregue, fofoquinha, virava fofoquinha na mesa de bar de um, de outro, e aí, obviamente, isso estava começando a gerar um incômodo entre os jogadores. E os líderes do elenco cobravam o Fabinho Soldado por conta desses vazamentos, só que o problema é quem estava lá, que era da política, essa política vadia e corrupta que existe dentro do Corinthians. Outro incômodo dos atletas eram os pedidos que chegavam de fotos, autógrafos em camisa e tietagem depois dos jogos, independente de resultado e do humor dos jogadores. Isso aí, não sei se é por conta da política. O Memphis lidava com... O Memphis raramente atendia a esses pedidos pós-jogos e por isso foram vendendo para a mídia que ele era mascarado e marrento e se dava mal com os jogadores. Porque todo mundo estava incomodado mesmo com derrota, etc., cumprindo seu dever. Seguindo, a interferência, pelo que chegou até mim, não veio com diretores interferindo no campo e bola, mas interferindo na concentração e na privacidade dos atletas em situações do cotidiano, em concentrações, hotel, estádio, vestiários e afins. Um clima de desconfiança e falta de privacidade interna foi criado. Fabinho conseguiu superar isso na conversa com os jogadores, mas tinha certeza que o título daria a ele porta fechada em tudo que envolvesse o futebol. E é disso que se extrai dessas informações. O que está acontecendo? Se extrai que o futebol do Corinthians... talvez com esse peso, 2 títulos, 1 ano, 8 anos depois
você consegue blindar tudo, fazer o profissionalismo que exigiria o Corinthians, afastar dessa corja maldita que quer sugar o Corinthians de qualquer maneira, trocando, desviando materiais, expondo contratos, entre outras coisas. Mas isso não aconteceu porque o Stabile deve favores. São 199 votos, né, Stabile? Fora seu pupilo lá, o André Sanches, que estava em Ibiza, sentado no colo do Ronaldo Fenômeno, na piscina. Por quê? Porque com ele seriam 200, né, Stabile? Com ele seria 200, mas tudo bem. Obviamente que a crise política e os ataques que o dirigente recebia chegavam ao ouvido dele, ele inclusive sabia que quem era, mas nenhuma conversa nesse sentido teve sequência, já que Stabile sempre contemporaneizava. Isso a gente falou isso ontem, tá? Isso a gente falou ontem. Trata como mentira o que chega à imprensa. Rapaz, tem mais de 3 meses isso daqui. 4 meses. Aliás, a primeira entrevista do Stabile era falando se o Fabinho Soldado permaneceria. 3 meses depois, ou seja, lá para outubro, todo mundo cravou que a intervenção do Fran Papaiordã, a intervenção do Armandinho, do Osmar lá, e o Tic-Tac, né? Que não é taca, pelo amor de Deus, não joga nada, aquele peso morto. Sempre influenciando. Ainda tem o Fernando Alba também, que todo mundo quer o pedacinho do futebol. E o Stabile ontem mesmo, hoje mesmo, só pegar todas as entrevistas, negando veemente, não, no CT tudo blindado. Mentira! O CT foi blindado em parte porque, quando vai viajar, os políticos estão aí, estão pongando em tudo que é lugar, rapaz. No Corinthians, a mamata, a farra voltou gostoso. Para os políticos, para o velho esquema. Só que hoje está todo mundo puto com isso. Ninguém aguenta mais esse político do Corinthians. Ninguém suporta mais. Fran, Andrés, Duílio, quem quer que seja, Rubão, Augusto, qualquer um, Mariano, Armando, ninguém aguenta, nem assistir, ninguém aguenta. Mas o Osmar é o cara que diz que é mentira, é coisa da imprensa, é coisa... Eu vi a Rádio Bandeirantes, é coisa que aparece na internet, eu não ligo pra internet, você vai ligar pra internet logo. É por isso que a internet, quando fala pra tirar o Andrés, você não tira, né? Bota no seu colinho do lado da caixa. Por isso que ele não responde à internet, né? Quando vai entrar nas reuniões com o Andrés, com o Rubão, com o Fran, você não responde à internet, porque você não liga pra isso. Você não liga pro torcedor que banca essa bagaça. Né? Que faz quase 120 milhões ali só de ingressos. Você não liga pra isso. Pra quê, né? A internet não serve pra nada, mas pra pegar o dinheiro do sócio investidor, sócio eleitor, vocês estão doidos pra pegar o dinheiro dos caras. Porque é o da internet. São os caras que querem entrar aí e vocês não estão deixando. Né? São os caras da internet. Ao fim e ao cabo, o Stabile não aceitou as demandas de Fabinho e este pediu para sair. Minha opinião, Fabinho sempre esteve certo. Sucessão. E o único nome na lista entre os do mercado não é só o Paulinho, tá? Sobre o estatuto vai depender de como será o diálogo com ex-volante. A gente vai tratar sobre isso, tem outras informações. Mais um adendo que chegou agora. André Ramalho, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Romero, Maicon e Memphis, como líderes do elenco, haviam sido informados da atitude dos pedidos que Fabinho havia feito. E por isso, alguns deles fizeram pressão pública pela permanência do dirigente. Certo? Então essa daí, mais ou menos, as informações eu vou trazer depois do pastor ali em alguns dos seus posts, porque sim, é isso aí. É bem isso aí mesmo. Já recebi informação de 2 nomes que os caras querem. Tem o GE que acabou de sair aqui. Várias. Agora virou o mercado do executivo. Nós tínhamos o nosso. Sabe o que o Stabile vai fazer? Ele vai pagar o Transferban e vai gastar o mesmo que ele pagou no Transferban. Vocês querem apostar quantos? Quantos vocês querem apostar? Ele vai pagar 100 e pouco, e é o que ele vai gastar. E já tá todos os jogadorzinhos lá, dos empresários queridos deles. Eu duvido que vai sair da cúpula. Bertolucci, Carlos Leite, o do Yuri aí. Só esses, os amiguinhos. O consórcio. O Paul de empresários. Tá de brincadeira. Mas você não vai durar, Sopa. A intervenção vai vir antes do que você imagina. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar. E também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.